Bom dia pessoal, vamos hoje para o nosso conteúdo de porcentagem, certo? Vamos aqui observar alguns conceitos, tá bom? Temos aqui uma razão, né? 3 sobre 100. Está representado na forma de uma fração. Vamos analisar aqui os conceitos indicados por cada seta. Primeiro vamos para essa daqui. Denominador 100, que é nesse caso, né? Sempre que tiver um denominador igual a 100, que é o número de baixo, a gente diz que é uma razão centesimal ou percentual. Percentual ou porcentual, como você preferir. E essa razão aqui, pessoal, 3 sobre 100, que a gente era acostumado a chamar 3 centésimos, né? Na forma de porcentagem, a gente representa utilizando 3 e esse símbolo de porcentagem. A gente lê dessa forma, 3%, tá bom? Então, sempre que você tiver uma fração cujo denominador é 100, eu posso representar na forma de uma porcentagem. Vamos aqui para outro exemplo. 5 sobre 100. Eu vou representar de que forma? 5%, certo? Já que o denominador é 100, aqui é uma razão centesimal, como eu falei anteriormente. Mas aí, pessoal, eu posso fazer o seguinte também. Se eu tivesse apenas a forma da porcentagem, como aqui eu tenho 5%, né? Se eu tivesse 72% e eu pedisse para você representar na forma de uma razão, como era 72% nessa forma aqui, ó, bastaria que eu escrevesse uma razão 72 sobre 100. Isso só um exemplo, caso eu pedisse para vocês, tá bom? Então, 5 sobre 100 eu represento 5%. E 5%, se eu quiser na forma de fração, eu coloco 5 sobre 100. Mas e nesse caso aqui, se eu tiver uma fração dessa forma, 3 sobre 4, o denominador, que é o número de baixo, ele é diferente de 100, né? Então, eu vou ter que converter essa fração numa razão centesimal. A gente já viu que razão centesimal ela precisa de quê? Denominador igual a 100. Então, vou fazer da seguinte forma. 3 sobre 4 eu quero converter numa razão centesimal. Então, eu vou igualar a x sobre 100. Por que tem que ser assim? O denominador aqui, ó, é 100. Eu não quero uma razão centesimal. Então, vamos lá. Então, a gente falta descobrir o valor desse x. Para descobrir, eu vou fazer os procedimentos a seguir. Vou multiplicar cruzado esses valores. Como eu quero descobrir primeiro o x, né? Então, vou multiplicar 4 vezes x. Vai dar igual a 4x. Aí eu vou igualar. Igualar a quê? A próxima multiplicação. 3 vezes 100. A gente sabe que 3 vezes 100 é 300. Não é isso? Então, como eu quero descobrir o valor desse x, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Esse x está multiplicando o 4, né? É como se fosse 4 vezes x. Então, eu vou deixar isolado no primeiro membro apenas o x. Aí vou igualar. 300 já está depois da igualdade. E vou passar esse 4 que está multiplicando para depois da igualdade. Como eu vou passar e ele está multiplicando, ele tem que ir com a operação inversa. Qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, vai ficar 300 dividido por 4. Aí, eu vou ter x igual 300 dividido por 4, 75, certo? Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar o 75. Aí, eu vou obter o seguinte. 3 quartos, que era a minha fração inicial, é igual a 75 sobre 100. Eu não tinha que converter numa razão centesimal. Aqui o denominador é 100. E como a gente viu anteriormente, sempre que eu tiver algo desse tipo, 5 sobre 100, eu posso representar dessa forma, em porcentagem, né? Então aqui fica 75%, ok?